Olá, bem-vindos a mais um Lasercast, o seu podcast de laser terapia, onde você sempre fica sabendo sobre algum assunto, contraindicação, como utilizar o laser de uma forma descomplicada no seu consultório de podologia. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio. Hoje, episódio com certeza que vai mudar muito o seu jeito de pensar sobre laser terapia em relação aos tratamentos de onicomicose. E se você é nova por aqui, se você nunca viu esse conteúdo, convido você, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana tem vídeo novo, tem podcast, Lasercast, melhor dizendo, novo pra você. E você não pode perder nenhum vídeo, porque cada um deles vai te auxiliar em alguma dúvida que você tem aí no seu consultório. Hoje trouxe a patologia, acredito que mais tenha dificuldade, as podólogas tenham dificuldade a tratar, que é a onicomicose. Onicomicose, para quem aí ainda está estudando, então se você é estudante de podologia, onicomicose aí uma patologia que infecta a unha, né? Uma infecção fúngica nas unhas e que é tão difícil de tratar. Então hoje a gente vai entender como que a laser terapia pode auxiliar nesses tratamentos. Eu vou dividir esse podcast em duas partes, porque eu quero falar mesmo com você passo a passo do que é essa patologia, e aí em seguida, né, nessa sequência, eu quero passar para você o quanto a laser terapia pode facilitar o seu tratamento. Então, fica por aí. Já coloca aqui nos comentários de onde você é, que eu quero saber também, é bem importante que eu saiba onde a minha mensagem, onde o Lasercast está chegando, né? Será que o Lasercast está chegando em todo o Brasil? Me conta aí, que eu quero saber de onde você é. Bem, quando a gente fala em onicomicose, eu tenho certeza que toda podóloga já sentiu essa dificuldade. Como é que eu vou garantir para o meu paciente que eu vou conseguir tratar ele? Mas antes de eu chegar nessa fase, né, do tratamento em si, por isso que eu falei que eu vou dividir em duas partes aqui no mesmo podcast, mas para você entender, é que a onicomicose, ela é uma infecção fúngica de complexidade. E que se você, podóloga, tá aí assistindo o nosso podcast, né, o nosso Lasercast, pode vir algumas dúvidas na sua cabeça, né? Tá bom, se é complexo, se é difícil, como é que com a laser terapia eu vou conseguir esse resultado? Vamos entender um pouquinho a origem da doença. A onicomicose é uma infecção fúngica das unhas. Mas o que a gente vem percebendo é que, geralmente, a pessoa que tem uma onicomicose por muitos anos, em mais de 2, 3, 5, 10 unhas, essa pessoa ela tem uma fragilidade também de imunidade. Existe uma doença chamada SIFO, que é a síndrome fúngica. Thalita, mas a gente vai falar de micose ou nutrição? Bem, e se eu te contasse que tudo está interligado? Se você quiser saber mais sobre isso, eu ficaria nesse podcast, eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. A SIFO, essa síndrome fúngica, ela é uma síndrome que ela acomete várias particularidades do nosso corpo, é por isso que ela se chama síndrome, né? Porque ela pode dar, por exemplo, infecções de candidíase por repetição, micose de unha, barriga inchada, coceira no ouvido, caspa, coceiras pelo corpo. Então, a síndrome fúngica, a maioria das pessoas que tem essa patologia, se ela não se trata, ela não consegue curar uma micose de unha. Por mais que você faça bons tratamentos, você não consegue um bom resultado. Por quê? Porque a síndrome fúngica, o segredo está lá no intestino. E a gente vai revelar, talvez, uma coisa que nova para você, né? Thalita, mas micose é tão complexo para tratar, eu não consigo. Eu vou te revelar o porquê que ela é tão complexa assim. Existe no nosso intestino, né, bactérias boas ali. Infelizmente, o uso desenfreado de antifúngicos, antibióticos, tópicos, né, não só tópicos, mas na verdade orais,
E esses medicamentos, eles causam também a eliminação de bactérias, por exemplo, no caso dos antibióticos, bactérias que estariam ali boas. Porque se a gente for pensar nos fungos, bactérias, né, esses micro-organismos, eles convivem com a gente o tempo todo. Só que, no caso dos fungos, a gente tem um agravante. Esse indivíduo, que geralmente ali tem 3 famílias, né? A gente tem fungos geofílicos, fungos zoofílicos e fungos antropofílicos. Esses 3 grupos, esse grupamento, né, dos fungos, um deles é o mais comum, que são os antropofílicos, e dentre eles nós temos os dermatófitos, que são fungos que se alimentam da queratina, e queratina que eles encontram em abundância quando eles encontram a pele, a unha, o couro cabeludo. Então, nós temos ali uma disponibilidade de nutrição para esse fungo muito grande, né? De degradação das nossas queratinas aí, principalmente quando se trata da unha. Mas não tem como eu falar do fungo no pé sem falar da síndrome fúngica. Porque quando você toma antibióticos, seu paciente toma antibióticos desenfreadamente, sem prescrição, que fique muito claro isso, o que acontece é que a biota intestinal ela vai ficando fragilizada e vai morrendo também. E o que proporciona a entrada, né, em detrimento das bactérias boas, proporciona a entrada de bactérias e fungos ruins, mas vamos falar dos fungos em específico. Eu vou trazer qualquer hora o conteúdo sobre bactérias também, mas o crescimento e é um super crescimento de fungos, o que proporciona o corpo todo a ficar disponível a infecções fúngicas, propenso a. O que explicaria muito bem por que alguém se contamina por fungos e outros não. Por que uma mesma pessoa da mesma casa que usa um alicate contaminado e tem micose, não às vezes a outra pessoa que utilizou vai adquirir essa patologia? Exatamente. O supercrescimento de fungos, ele já é uma realidade, ele é uma CID, ele é uma doença, tá? E esse supercrescimento de fungos causa a SIFO, que é a síndrome fúngica. E eu precisei te contar isso porque, a partir de agora, você vai entender que não existe como tratar a onicomicose sem você protocolar uma metodologia. Ah, e que nada adianta tomar medicamentos. Eles só pioram quando mal usados. E que fique muito claro que o objetivo do nosso Lasercast aqui não é dizer ou demonizar os medicamentos. Medicamentos precisam ser bem aplicados por médicos e o principal, ele tem que ser ali um caso muito bem prescrito para que não aconteça o que acontece na maioria dos casos. Nós vemos, por exemplo, que a maioria das pessoas que tomam medicamentos não conseguem se recuperar, não conseguem a unha de volta, ou se ainda conseguem, aquela micose pode voltar ainda mais potente, né? Porque existe algo que se chama resistência fúngica. Então, a onicomicose ela é uma patologia que é causada por fungos, esses micro-organismos extremamente resistentes, que têm uma capacidade aí de multiplicação e de propagação da própria espécie. É como se ele fosse uma planta, eu gosto de colocar assim, porque ele é do reino fungi, ou seja, ele tem fase de esporulação, ele tem fase onde ele está inativo, porque ele está ali sofrendo alguma agressão. Então, o que acontece quando eu começo a atacar um fungo a laser? Vou contar para você nesse podcast. Mas as unhas com fungo, elas têm solução, elas estão ali, infelizmente, infectadas porque houve essa fragilização, houve uma predisposição. A gente ouvia muito de, um trauma, pegou de material contaminado. Todos verdade. Piscinas, tudo verdade. Mas existia algo além que estava ali obscuro, estava oculto à nossa visão, que era a síndrome fúngica. E, infelizmente, se a pessoa não entender que ela precisa tratar o corpo todo, tratar localmente não vai funcionar. E a onicomicose, essa patologia, ela tem uma solução. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma palavra muito que você vai ver eu falando muitas vezes, que é a inativação fotodinâmica. Quando eu estou lidando com micro-organismos,
por exemplo, os fungos, eu tenho na parede dos fungos uma camada que se chama bicamada fosfolipídica. O que significa bicamada fosfolipídica? Ela tem uma dupla camada de proteção, é por isso que a maioria, você sabe como que a maioria dos antifúngicos vão agir? Exatamente o que você está pensando. Eles vão enfraquecer e destruir essa gordura, porque sim, é uma gordura, a camada de proteção dos fungos, ela é formada por um conjunto aí, de, como se fosse um colesterol do fungo, que a gente chama de ergosterol, tá? Que é uma proteção, tá? É uma proteção de gordura, ou seja, essa proteção que está em volta, no envoltório ali daquele fungo, é uma proteção de gordura. E todos os medicamentos vão agir ali, degradando e enfraquecendo essa membrana para que todo o conteúdo da célula fúngica ele extravase e ele gere a apoptose da célula. O que é a apoptose? A morte precoce dessa célula. E por que a laser terapia chega nessa parada então? Se a gente fala tanto que laser, vocês já viram eu falar aqui em outros podcasts que ele é reparador celular, regenerador, vocês viram falar do poder de cicatrização, de analgesia. Mas o que é isso tem a ver com laser terapia? O que fungo tem a ver? Bem, essa camada, vamos voltar um pouquinho para os medicamentos, para a gente entender. Se a gente está falando que o medicamento ataca a célula fúngica, por que medicamento faz tão mal para o ser humano? Porque nós temos células eucariontes. Você sabe o que quer dizer isso? É o mesmo tipo de proteção que a célula fúngica, células eucariontes. Ou seja, é por isso que quando você agride a célula fúngica através de um medicamento oral, você acaba que por agredir o seu próprio corpo também. Não à toa que quem faz uso de medicamentos, salvo com a indicação aí de um médico dermatologista, você tem um paciente que tem recidiva e o principal aí, que eu acho que às vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Você tem uma lesão no seu próprio corpo, um efeito colateral. E aí vem a laser terapia. A laser terapia, existe 3 técnicas que a gente pode aplicar em laser terapia. Terapia direta, terapia sistêmica e a terapia indireta. Por que eu deixei essa por último? Porque é exatamente a terapia indireta que a gente vai utilizar para combater os fungos na unha. Porque indiretamente eu vou utilizar o laser. E aqui eu vou revelar um segredo para você. Laser não mata fungo. Mas calma, ele faz parte do protocolo que gera a morte da célula fúngica. Então, quando eu falo em laser terapia, eu tenho que falar da terapia indireta, porque indiretamente eu utilizo a luz do laser, mais um fotossensibilizante compatível, que a gente vai deixar para outro momento, mas ele precisa ser compatível, e é isso que gera a morte celular, a morte das células fúngicas. Por quê? Porque essa reação entre luz do laser, fotossensibilizante compatível, e precisa ser o correto, na dosagem correta, na perfeição da dosimetria correta de dose. E mais o oxigênio presente no nosso ambiente, a gente vai gerar uma espécie reativa de oxigênio. E essa espécie reativa de oxigênio, ela vai gerar a morte celular. Tanto por 2 coisas, a gente costuma falar que ou por apoptose ou por necrose celular. E calma, quando eu falo necrose, eu não tô querendo, não confunda necrose com gangrena, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, alhos com bugalhos, né? Mas é importante que você saiba que existem 2 mecanismos é importante que você saiba que tem 2 mecanismos de proteção, né? De diferenciação aí, para você implementar nos seus tratamentos. Então, por mais que você não utilize laser ainda, o que eu quero trazer para você é a vantagem de você utilizar uma técnica que é segura. E a espécie reativa de oxigênio, ela acaba com a proteção desses fungos. Porque se a gente tem vários mecanismos de proteção que ele vai gerar ali,
é o que a gente falou da questão do fungo inativo, ou seja, ele fica ali paradinho, esperando a oportunidade certa para ele se multiplicar, para ele fazer a esporulação e aqueles esporos se transformarem em novos fungos e se transformarem em colônias e formarem o biofilme fúngico, e através desse biofilme você não consegue resultado com técnicas que você tem hoje disponíveis aí em questões, por exemplo, de só tomar medicamento. Então eu preciso de um conjunto para que esse tratamento seja bem realizado. Então vamos colocar o que eu preciso. Número 1, eu preciso de um preparo dessa unha. Porque o laser ele não vai penetrar se essa unha não for preparada. Muita gente já vem falando para mim assim: "Ah, Thalita, mas o laser, o azul de metileno, que é o nosso fotossensibilizante, como que ele vai penetrar na unha?" Eu falei: "Tá aí, não penetra. A unha é semi-permeável. Eu preciso tirar toda ela ao máximo possível para que o azul de metileno pigmente essa unha e eu consiga, que através desse pigmento, eu consiga fazer a reação química, gerar a espécie reativa de oxigênio, que aí sim vai gerar degradação, melhor dizendo, a degradação da membrana fúngica. E essa degradação ela vai acontecer por quê? Porque o oxigênio singletou, que é uma das espécies reativas de oxigênio que é criado ali, ela é tóxica, citotóxica para células e ela é para células fúngicas e ela é muito seletiva, então ela tem uma citotoxicidade seletiva. O que acontece? Que as suas células da pele, as suas células saudáveis estão preservadas, enquanto as células fúngicas estão sendo atacadas. E uma das principais vantagens do tratamento a laser é que ele é compatível com todos os outros. Um exemplo disso é o que eu ensino no meu método Descomplicando Laser Terapia. É um tratamento complexo, porque a gente usa antifúngico tópico, a gente usa cápsula antifúngica por suplementação alimentar, a gente usa laser terapia e a gente pode usar a avulsão química da unha através dos ácidos. Todos ao mesmo tempo acontecendo. Num método que vai transformar a sua prática clínica. Porque quando é que você ganha bem? Eu costumo trazer essa realidade. Quando que você ganha bem? Quando você começa a vender tratamentos, planos de tratamento. E a onicomicose é um dos tratamentos mais caros, do ticket mais alto que o teu paciente vai investir. Então você tem, por exemplo, tratamentos que vão custar R$ 500, R$ 1.000, 1.500, 2.000 e assim contando até infinito, tá? Existem pacientes que têm 10 unhas contaminadas. Se você cobrar por sessão, você vai cobrar em torno, no mínimo, uns R$ 500 por sessão. Então, assim, a laser terapia na micose, ela não só traz resultado, ela traz resultado também para o seu bolso. Tá? Até porque isso é importante, né? Você está investindo numa tecnologia, então é importante que você traga. E o que eu posso te aconselhar é que, assim, se você é nova por aqui, não perde muito tempo, não. Vai depois atrás, vem entender o que é o método Descomplicando Laser Terapia. Até porque todo método, ele é pautado em ciência, mas você vai ver que dentro dele eu ensino de uma forma descomplicada. Você assiste e já consegue aplicar. Você assiste uma patologia, você já consegue aplicar. E lá eu ensino mais de 21 patologias e contando, porque sempre tem coisa nova. Sempre que surge algo novo de laser terapia, eu tô muito antenada, eu tô pra cima mesmo para trazer a tecnologia. Thalita, eu já entendi. Laser é mesmo a nova era, né? Laser, ele traz aí resultado, mas ele tem algum efeito colateral? Ah, isso é tão maravilhoso. Não só não tem na questão da micose, quanto numa boa aplicação, se você passar por todas as contraindicações, por exemplo, eu não vou aplicar em cima de uma mancha suspeita, de um melanoma, né, de uma lesão sem justificativa que tá ali. Eu não vou aplicar à torto e à direito, mas numa boa aplicação, eu não tenho efeito colateral. Numa boa aplicação, a inativação fotodinâmica, a PDT, que eu acabei de explicar para você, né, que utiliza do fotossensibilizante, mais luz do laser, mais oxigênio presente no ambiente, essa técnica não tem contraindicação. Se você passar aí pelas restrições, né, que a gente precisa passar.
E ela pode ser utilizada em qualquer idade. Essa é uma grande vantagem. Thalita, tem uma criança com onicomicose, não é comum. A imunidade dessa criança possivelmente está muito baixa, mas você vai conseguir tratar. Por quê? Porque a laser terapia ela proporciona isso para você. Inclusive, assim, é uma curiosidade mesmo. Você já trabalha com laser? Escreve para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Já atendo com laser terapia? Ainda não? Coloca que eu quero saber. Uma das vantagens de você trabalhar com uma ciência como a laser terapia é que ela não está só na mão do podólogo. Ela está na mão de todos os profissionais da saúde. Então, o podólogo que não tem um laser e não deseja ter, né? Porque se tem um desejo aí, você já tem, tá? O podólogo que acredita que não faz sentido, ele já ficou para trás, ele ficou obsoleto. Ele ficou obsoleto, ele não vai entregar o resultado que ele poderia entregar. E o paciente vai ficar sabendo disso. Porque o tanto de alunas hoje que gravam conteúdo, mostram os tratamentos, seu paciente uma hora vai saber que existia esse tratamento e às vezes você não ofereceu para ele porque você ficou aí insegura e com medo. Então, o tratamento ele passa por algumas fases. Lembra que eu falei? Uma das fases para mim que é o principal é o decorrer da fase de ataque, porque eu gosto de dividir entre fase de ataque, fase de manutenção e fase de observação. Eu gosto dessas 3 fases, por quê? Em 10 aplicações, que é muito comum, o usual que a gente faça, muitas vezes eu não vou conseguir 100%. Por quê? Porque a unha leva em torno aí de 1 ano e meio para essa unha crescer por completo. Tem gente que mais, tem gente que menos, mas média aí 1 ano. 1 ano para você ver aquela unha linda de novo. E o que acontecia? Eu percebia muito que muitas vezes a pessoa conseguia um resultado até um ponto e depois ela não conseguia mais. Por quê? Porque a reincindiva ela é muito agressiva. Os fungos eles se defendem. Então, por que eu gosto de novo de trazer a laser terapia? Ela não tem efeito colateral, nem acumulativo e nem vício. Ou seja, você não vai criar resistência fúngica, já com pesquisas científicas comprovando, você não cria resistência fúngica aplicando laser terapia. Então, o que significa que é uma terapia que se você precisar fazer amanhã de novo, você pode. Se daqui 2 meses você viajou e se contaminou com fungo de algum jeito, você pode voltar a fazer. Ela não tem um efeito cumulativo e é por isso que ela não faz mal para fígado, para rim, tá? Outro detalhe muito legal da laser terapia é que você faz o tratamento local, ou seja, você ataca a origem, né? E no método, você precisa ter um método, óbvio, mas bem desenhado, você consegue implementar aí esses tratamentos dos mais diferenciados possíveis, que é, para mim, a tríade perfeita, que é tratar dentro, tratar fora e trazer tecnologia, ou seja, usar uma cápsula antifúngica, usar aí um fortalecedor, um reparador, um antifúngico mesmo, e utilizar também a laser terapia. É a tríade perfeita para os tratamentos e você consegue um excelente resultado. Aí você pode me perguntar assim, Thalita, isso é só para fungo? E quando a gente fala de onicomicose, a gente precisa acolher uma agregada, né? Não é bem um fungo, mas é uma levedura e é parente, que é a nossa cândida, nossa querida Cândida albicans, que é a mais comum. Dá para tratar também com laser? Com super resultado. Inclusive, um fator de curiosidade para vocês, a Unicamp está conduzindo um tratamento com mulheres com candidíase de repetição com laser terapia. Tá? Então, aí são enfermeiras obstétricas, né, que estão conduzindo isso, mas é muito interessante a gente saber que só não está na mão do podólogo ainda, de todos, como eu gostaria, mas já está na mão de todos os profissionais de respeito, renomados, que entendem que a ciência chegou, não dá mais para você negar, a ciência chegou. Mas vamos falar um pouquinho mais da onicomicose, porque essa ação, né, que o laser tem sobre a onicomicose, eu acredito que o mais poderoso que a gente poderia se aproximar de tratamentos clínicos terapêuticos de eficácia. Atacar a origem da patologia, ou seja, atacar os fungos mesmo.
A gente via muitos cuidados paliativos, pessoas que não vendiam plano de tratamento, "Ah, vem aqui uma vez por mês, estou aqui um antifúngico e tá tudo certo. Ah, mas meu paciente não tá tendo resultado". É óbvio, você não tá vendendo plano. Não tem um tratamento desenhado, uma metodologia, como tem no Descomplicando Laser Terapia, por exemplo. Então eu preciso ter o desenho do passo a passo do que eu vou fazer. E aproveitando a conversa aqui com vocês, eu acho que chegou, né, chega já, de não ser respeitado como área da saúde ou de esperar que me respeitem sem eu fazer minha parte, sem eu transformar o meu consultório em uma máquina de entregar resultado. Sem dor, sem ganho, não tem como você querer ajudar o seu paciente se você está negligenciando ele. Esses dias, vou contar pra você, esses dias uma menina mandou uma mensagem pra mim falando: "Thalita, o que que eu faço nesse caso?". Aí eu falei: "Ah, aplica laser, faz assim". Ela: "Não, mas, eu não tenho laser". Falei: "Então você vai indicar pra alguém que tenha". Porque nesse caso precisa, não precisa? Sim, então por que que você tá escondendo dele que existe esse tratamento? É como você dizer pra ele assim: "Ó, não vou te contar que existe porque senão você vai embora". E aí é o seu compromisso com esse paciente, com a saúde desse paciente? Não dá, né. Então, é importante que você desenhe mesmo esse tratamento voltado a um plano, para crescer, para desenvolver, sabe, desenvolver tratamentos no seu consultório. A onicomicose, ela pode parecer difícil de tratar, mas na verdade ela só precisa de alguns ajustes. Você precisa ajustar o tratamento, você precisa ajustar quais os métodos você vai usar, você precisa ajustar em qual abordagem você vai começar e qual abordagem você vai terminar, o que que ele vai fazer em casa, o que que ele não vai. Então, quais os tratamentos ele vai realizar em casa e quais só dentro da clínica é você que vai fazer. Você precisa desenhar, você precisa colocar e outra, você precisa colocar valor. Porque é justo que muito custe. Escreve essa frase aí pra mim que eu quero saber se você chegou até aqui. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Os tratamentos de laser terapia são valiosos, valiosíssimos. Ah, mas onicomicose não mata. Você pode. Não mata, gente. É, tem razão. É por isso que a incidência de continuar os tratamentos é tão baixa em medicamentos. Então a gente tem um monte de trabalho ainda para fazer, tá? Um monte de erro que a gente tem que arrumar. Mas, o que eu quero trazer para você é que não é porque a onicomicose não mata, né, que ela não traz consequências. Uma onicomicose pode ser uma abertura para erisipela, uma onicomicose pode ser abertura para celulite bacteriana, uma onicomicose pode levar à morte, se outras doenças aproveitarem da brecha para se instalarem. Então a onicomicose não causa morte, mas ela pode gerar doenças que levem a. Ah, mas eu nunca vi. Eu já vi pessoas com celulite bacteriana. Pra quem não sabe, celulite bacteriana, eu não tô falando da celulite de gordura, tá? Tô falando da infecção na camada, na nossa tela subcutânea, na nossa hipoderme, tá? Tô falando de infecção em camadas profundas, tá? É essa o grande perigo. E voltando pra gente finalizar essa parte das onicomicoses, o que mais me chama a atenção é que nós tínhamos nas nossas mãos um equipamento tão poderoso desse e não foi nos colocado. De todas as meninas, alunas que eu conversei, a maioria delas não teve sequer contato durante a faculdade, durante o curso técnico. Ou seja, equipamentos esses que poderiam estar aí sendo utilizados muito assertivamente, agora ainda estão empoeirados, né? Então tire o seu laser da gaveta, coloque seu laser em cima da bancada, porque o lugar do laser é na sua mão. O lugar de laser não é na gaveta. E a próxima vez que você for atender uma onicomicose, já coloque para ele o plano de tratamento, tá? O plano de tratamento precisa estar bem desenhado para que você consiga aí oferecer. Thalita, o ofereci, ele não quis. Ofereça de novo. E o outro mês de novo. E de novo. Sabe por quê? Porque eu só desisto quando eu conseguir mesmo ou esclarecer que ele precisa, ou ele
não liga tanto para ele se curar assim. E aí a culpa não é do profissional. Deixa eu tirar essa culpa do teu braço. Se algum paciente está dizendo não para você no tratamento, tá tudo bem. Você só segue o jogo. Se você é aluna de podologia, que tem uma galera novinha por aqui, deixa eu falar diretamente com você. O começo não é fácil, é difícil mesmo. Só que se você parar de investir em você, você fica para trás, obsoleta, tá? Então é importante que você invista em você. As onicomicoses, você pode oferecer em formato de plano de tratamento, que é o que eu prefiro. Você pode acrescentar outros tratamentos que você faz, fazendo terapia combinada. Você pode acrescentar produtos e serviços, e aí você pode aí vender um tratamento complexo, inteiro, íntegro, para o teu paciente falar assim: caramba, valeu a pena esse investimento. Porque você sabe, ele só reclama se ele não entendeu. Ele só vem questionar você se você não explicou direito. Se você não explicou que as 10 sessões era ali o passo a passo inicial, e depois ia ser mais um passo a passo, e que depois teria uma outra etapa. E tudo isso dentro do meu método Descomplicando Laser Terapia, eu ensino. Ensino como você falar, até cada palavra da sua boca que vai sair, para você se posicionar como uma autoridade em laser terapia, porque que a laser terapia nova era, a gente já sabe. Agora, que ela auxilia muito nos nossos tratamentos, cada dia mais eu tenho essa certeza que sem laser não dá mais para ser podóloga, gente. Não dá. Porque é o laser que vai proporcionar para você uma versatilidade dos tratamentos. Então, espero mesmo que você use aí com muita segurança e confiança, tá? E fico por aqui com o nosso Lasercast, hoje focado em onicomicose. Espero que você tenha trazido aí essa clareza para você do quanto você pode auxiliar o seu paciente. Eu quero que você vá lá depois, se você quer continuar isso aqui, vai lá no meu Instagram, fala que você estava assistindo. Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, @thalitasantos.fnp, para acompanhar, porque todo dia lá tem conteúdo de laser terapia e você não pode perder, né? E ficamos por aqui com mais um episódio. Aguardo você no próximo Lasercast.